esse camarada aqui merece levar um couro, esse camarada aqui merece levar um pau, esse camarada aqui merece apanhar igual gente grande por ter feito o que ele fez, não é verdade? Jamais nós cogitaríamos a possibilidade de nós, que amamos a Deus, que caminhamos com Deus, que vivemos com Deus, pudéssemos ter o mínimo, ou sequer pensar a respeito de fazer aquilo que ele fez. Porém, nessa noite, eu quero falar para você e quero falar para mim, que todos nós carregamos um Judas dentro da gente. Todos nós temos um Judas vivendo em nós. Todos nós temos esse arquétipo presente na nossa vida. Todos nós, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, expressamos comportamentos, pensamentos, ações, atitudes que refletem exatamente esse personagem dessa história. Quem foi esse camarada? Judas Iscariotes. O nome dele, o sobrenome não é Iscariotes, faz menção ao local de onde ele veio. O nome dele é Judas, da cidade de Iscariote. É por isso que o nome dele é Judas Iscariote. Esse camarada fazia parte de um grupo seleto daquela época, daquela cultura, do meio social, chamado os Zelotes também. Era um grupo de extremistas religiosos, tipo o partido da esquerda, religioso político, não é? Que tem algumas questões que são extremamente revolucionárias. Ele tinha um espírito, o arquétipo de Che Guevara no seu peito. Ele tinha a disposição de lutar contra a ordem política vigente, e se necessário fosse, assim como Barrabás, ele pudesse entregar sua própria vida por uma causa revolucionária. E ele então cresce dentro de um contexto revolucionário, ele cresce dentro de um contexto político, ele cresce dentro de um contexto que ansiava pela libertação da sua nação, porque naquela cultura e naquela época, a política da nação de Israel estava subjugada à política do Império Romano. Era Roma que dominava aquela região. É por isso que está presente nessa história narrada aqui no capítulo o chamado governador Pôncio Pilatos, um governador romano presente. E eles então, os zelotes, eles tinham um pacto de todo cidadão romano, todo soldado romano que eles vissem, eles armavam barricadas, eles armavam ataques, eles tentavam matar, tentavam exterminar eles. E este homem, Judas, carregava também uma intenção, um desejo nacionalista, porque todo judeu, como todo bom judeu, aprende desde berço, que sabe de cor e salteado, as leis da Torá, as leis de Deuteronômio, de Levítico, que totalizam um total de 613 códigos, sabiam de cor e salteado o que podia e o que não podia. Eles também sabiam que viria de Jerusalém um homem que iria impactar a nação de Israel de tal modo que causaria uma revolução na ordem vigente. Esse ser que eles esperavam, este homem que eles esperavam, era conhecido como o Messias prometido. E ele então, com essa intenção política no coração, no peito, ele cresce, aguardando o dia que, quem sabe, na geração dele, ele encontrasse com o Messias, porque era assim com todo judeu. Eles tinham um desejo político tão forte, presente de uma forma tão forte na vida deles, que eles acreditavam: será que é na nossa geração que o Messias se levantará e nos ajudará a expulsar então os romanos, os invasores, essas pessoas que nos subjugam, e nós então estabeleceremos então o reino de Israel novamente, nós seremos independentes novamente, e toda a terra verá quão grande é a nação de Israel e o Deus do povo de Israel. Este homem cresce com esse desejo e essa expectativa. Em determinado momento, ele ouve falar de um homem que estava atraindo multidões. Ele ouve falar que este homem dizia acerca de si mesmo que era este a quem ele esperava, aguardava. Ele ouve falar de um homem chamado Yeshua, Jesus, o Nazareno, Jesus, o Galileu. Ele começa então a projetar neste homem todos os seus desejos nacionalistas. Então procura este homem na Galileia, encontra ele ministrando com uma multidão, senta do lado e começa a ouvir a mensagem.
quando ele ouve a mensagem de que é chegado o reino de Deus, de que é chegado o reino de Yahvé, brota no coração dele aquele vulcão em erupção do desejo nacionalista, e ele então confirma: encontrei o homem. É nesse tempo, é nessa geração, e ele fica com Jesus, e Jesus então começa a pregar, e ele fica o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, o segundo mês. Em determinado momento, ele começa a apresentar em si uma disposição de colaborar com esta causa. Ele consegue se aproximar de Jesus, ele consegue se aproximar de um círculo íntimo de Jesus, a tal ponto que em um determinado momento da história dos evangelhos, Jesus resolve separar 12 homens, e este camarada, Judas, faz parte desses 12, e ele então se sente próximo ao maior desejo do teu coração. Ele tinha esse desejo nacionalista, estava vendo se cumprir diante dos seus olhos. Só que passa um tempo, este camarada começa a caminhar com Jesus, e começa a ver que as coisas não andam como ele gostaria que andasse. Ele começa a ver que as coisas não são do jeito que ele queria que fosse. Ele começa a ver, André, como que Jesus trata de determinadas questões que para ele não teriam justificativas ou perdão. Ele começa a ver que Jesus manda dar a César o que é de César, e manda dar a Deus o que é de Deus. Então começa a surgir uma interrogação no seu peito, no seu coração, um questionamento do tipo: peraí, ele não é o Messias? Se ele é o Messias, por que ao invés de dar a César o que é de César, por que ele não arranca de César o que é de César, e expulsa César da nossa nação? E ele vê este homem inverter totalmente a ordem política, social, não para o lado de fora, não na exterioridade, não punindo os romanos, pelo contrário, ele viu este homem que carregava no peito um fogo pelo messianato da vontade de Deus. Ele viu este homem, ao invés de expulsar romano, curar o servo do centurião. Ele viu este homem falar com romanos. Ele viu este homem dialogar e ainda elogiar a fé de um romano, dizendo que nem em toda Israel, diante dos filhos de Israel, se encontrou tamanha fé. Começam a surgir dentro do peito dele um questionamento. Em determinado momento, quando Jesus faz um milagre, tudo aquilo que acontecia, ele ficava nessa dúvida, nessa dubiedade: será que esse milagre evidencia o reino de Deus? Será que agora que Jesus vai se levantar como um líder político e vai então destronar Roma? Porque era muito poder, era muito milagre, era justamente a encarnação daquilo que era profetizado pelos profetas, por Isaías, que é o maior profeta messiânico. Ele via se cumprir cada coisa, tanto que Mateus, no seu evangelho, ele fala: isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito, e isso aconteceu para que se cumprir o que Isaías havia dito. Mas os seus desejos, o seu ideal, a sua vontade, a sua visão, impede ele de discernir o verdadeiro propósito de Deus na vida dele, e a vontade e o verdadeiro propósito de Jesus para o ser humano. E ele então, em determinado momento, ele se rebela, em determinado momento, ele se revolta, em determinado momento, eu não sei, os evangelhos não dizem, a história também não diz, alguns historiadores procuram e tecem essa linha de raciocínio. Em determinado momento ele fala: e se eu de repente forçar Jesus a essa ação? E ele maquina então, junto com os líderes judeus, de trair Jesus. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele fica sabendo que os líderes judeus estavam querendo matar Jesus, vai até eles e fala: eu sei onde ele fica, ando com ele, sei o que ele faz, o que vocês me dão para se eu te entregar a eles? Nós te damos 30 moedas de prata. Então, acordo fechado. E na noite da última ceia, ele recebe as 30 moedas, Jesus vai para o Getsêmani, a gente conhece a história, e ele chega com toda a guarda do templo. Jesus é preso, ele sai correndo, ele fica de espreita, ele fica distante, e quando ele percebe que Jesus se deixa prender, quando ele percebe que Jesus não reage, quando ele percebe que Jesus
não pede ajuda, não chama os discípulos para ajudá-lo, quando ele percebe que Jesus não chama, como ele disse que poderia acontecer, chamar miríades e miríades de anjos para poder protegê-lo, quando ele percebe que Jesus se entrega, Jesus apanha, toma soco na cara, chute na barriga, ele é cuspido, ele é escarnecido, quando ele percebe que Jesus se deixa ser condenado, ele sente remorso, ele volta até os líderes judeus e fala: eu pequei, entregando sangue inocente, por favor soltem ele. E os homens falam o que nós lemos aqui: faça o que você quiser, sinta o que você quiser. E ele então joga 5 moedas de prata diante dos homens e sai correndo. Mas ele é tomado por um sentimento de remorso tão profundo, tão grande, que ele acha que não existe perdão para a vida dele, ele acha que não existe caminho para a vida dele, ele acha que não existe solução para a vida dele, que ele acha que a única coisa que vai resolver o seu problema é se ele tirar a própria vida. Ele estava com medo do que seus amigos poderiam dizer, eles estavam com medo do que os seus companheiros iriam falar. E ele então amarra uma corda na árvore, fora dos muros de Jerusalém, passa no pescoço e salta e morre enforcado. A pergunta que fica para nós essa noite é: o que a gente pode aprender com o relato da história de Judas? Existe alguma coisa para eu e você aprendermos com Judas? Sim, existe. Deus ministrou no meu coração nessa tarde o que eu e você podemos aprender com Judas. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é de que Judas não compreendeu o que é andar com Jesus. Judas não compreendeu o propósito da vinda de Jesus. Ele estava com o Emanuel ao lado. O nome Emanuel significa Deus comigo. Ele estava com Deus ao lado dele. Ele viveu os maiores milagres ao lado de Deus, encarnado em Jesus. Ele andou com Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, ele participou de milagres, mas não discerniu Deus em Cristo. A multiplicação de pães, quando Jesus prega para uma multidão, a Bíblia diz que havia cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vou fazer uma conta, uma matemática rápida. Se cada homem fosse casado com uma só mulher, coisa que na antiguidade não acontecia, porque eles tinham a liberdade de ter mais mulheres, mas vamos supor que ele tivesse, cada homem, uma esposa. Quantas pessoas seriam? 10.000. Se cada casal tivesse um filho, seria um total de 15.000, mas naquela época não tinha televisão, não é? E nem camisinha, então com certeza o número dos filhos, né, Gui, era um pouquinho maior, né? Cada família pode ter uma, ainda mais se fosse igual hoje em dia, até um tempo atrás eram os casais de pastores, cada pastor tinha uns 5, 6 filhos, né? E a Deise falou que não quer receber essa unção, não quer continuar com esse propósito, né, Dê? Um só tá bom. Mas imagina um número médio, por baixo, de 15.000 pessoas. A Bíblia diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que diz o texto que eles tinham apenas quantos pães? 5 e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus levanta os 5 pães e os 2 peixes, dá graças a Deus, parte e entrega aos discípulos. Não fala que Jesus, como ele foi distribuindo, porque a palavra antes é: dei vocês mesmos de alimentar aos homens. Divide eles num grupo de 100, grupo de 50, eles se assentam na relva. Jesus parte os pães, dá na mão dos discípulos, inclusive Judas recebeu um pedaço de pão e um pedaço de peixe, e diz o texto que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas, e o milagre aconteceu na mão de quem? Dos discípulos. Então na mão de Judas, nesse camarada que trai, que vende Jesus, na mão dele, ele viu ele cortar pão, entregar, cortar pão, entregar, corta pão, entrega, e ele olha para a mão dele, o pão está inteiro novamente. Ele distribui, passa a tarde alimentando 5.000 pessoas junto com os outros discípulos. Quando termina, quando ele olha para trás, tem 5 cestos cheios. Fala: meu Deus do céu, que milagre é esse? Era apenas 5 pães e 2 peixes, nós alimentamos mais de 15.000 pessoas. Como isso pode acontecer? E louvaram então a Deus em Jesus. Mas este homem, embora tenha vivido um milagre junto com Jesus, embora tenha
participado do milagre com Jesus, ele não discerniu Deus em Cristo. Este homem também, em outra ocasião, Jesus chama os 12, divide ele em 6 grupos de 2, fala para não levar alforje, não levar a espada, não levar nada, e dá a eles a autoridade para pregar o evangelho. Entrem de casa em casa, de aldeia em aldeia. Quando entrar numa casa, diga: a paz seja neste lugar. Se houver enfermos, curem. Se houver demônios, expulsem. E diga que é chegado o reino de Deus. Judas estava nesse grupo. Ele sai, ele prega, milagre acontece, demônios são expulsos, eles retornam alegres, contentes, jubilosos, porque em nome de Jesus, até os demônios eram expulsos. Este camarada participou de todas as coisas com Jesus, mas no entanto, embora estava com Jesus, ele não compreendeu o que é andar com Jesus. E a pergunta que fica para nós então é o seguinte: eu estou andando com Deus, estou na igreja, alguns há 1 mês, 2, 5 meses, alguns há 1 ano, outros há 3, há 4, outros há 5 anos, e a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: nós compreendemos o que é andar com Jesus? Porque andar com Jesus não significa fazer parte do reino de Deus. Andar com Jesus não autentifica quem eu sou em Deus. Andar com Jesus não me dá o direito e prerrogativas de estar salvo, porque Judas andou com Jesus, Judas fez milagre, participou de milagres, mas ele se perdeu, ele não discerniu quem era Jesus, ele não compreendeu quem era Jesus. Ele andava com Jesus, ele dormia com Jesus, ele bebia a mesma água que Jesus, mas não sabia quem era Jesus. E a pergunta para nós essa noite é: eu sei quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Será que ele significa simplesmente 30 moedas de prata? Será que nós não estamos traçando o caminho de Judas, onde nós caminhamos com Jesus, andamos com Jesus, mas não sabemos quem é Jesus? Você conhece o Cristo? Você discerne quem é o Cristo? Ou você conhece apenas o Jesus histórico, da historinha do menininho que nasceu na manjedoura lá em Belém, entre bois e vacas? Conhece a historinha que a gente aprendeu na escola bíblica dominical? Você conhece Jesus? Compreende Jesus? Compreende Deus em Jesus? Ou você simplesmente anda com Ele? O que você vem fazer na igreja? Eu vou na igreja porque senão meu marido fica bravo comigo. Vou na igreja senão minha esposa vai ficar brava comigo. Eu tenho que participar da igreja senão meu pastor fica bravo comigo. Eu vou na igreja porque não tem nenhum outro lugar para ir. Eu vou na igreja porque eu olhei no meu dia e vi que não tem nenhum outro projeto melhor a fazer, então o que me resta é ir na igreja, numa sexta-feira, sabendo que não vai ter muita gente, porque o pastor Duda não está lá, está doente, hospitalizado, então não me resta fazer mais nada, então eu vou para a igreja. Quando nós temos essa disposição, nós traçamos o caminho de Judas. O Judas que vive em nós se manifesta. Uma segunda coisa que nós temos que aprender com este relato, é que Judas, embora ele andasse com Jesus, ouvisse Jesus, participava de milagres com Jesus, ele também não compreendeu o chamado de Jesus. Ele queria que Jesus cumprisse seu propósito pessoal. Ele olhava para Jesus e ele tinha desejos em Jesus. Ele não queria viver os sonhos de Jesus para ele. Ele queria que Jesus vivesse os sonhos que ele tinha para Jesus. Seus sonhos nacionalistas, seus sonhos políticos, seus sonhos pessoais, seus anseios pessoais. Ele achava que Jesus poderia cumprir aquele papel que ele sonhava, de expulsar o Império Romano. Ele achava que Jesus podia pôr um dinheirinho no bolso dele. E diz o texto, quando Jesus é ungido por Maria, a irmã de Lázaro, num banquete que é feito lá na aldeia de Betânia. Lázaro está presente, todo mundo à mesa, Marta está servindo, não está mais reclamando, porque ela já tinha levado uma dura de Jesus.
E Maria vem por trás, pega o vasinho de alabastro que o nosso irmãozinho quebrou, que está aqui. A gente pensa que um vaso de alabastro é grande, né? É um vasinho desse tamanho, um recipiente desse tamanho. Ele é largo embaixo, fininho em cima. Não existe possibilidade de você usar mais do que uma vez. Ao ser quebrado, você deve usar tudo, porque somente consegue abrir o vaso quebrando. É por isso que quebra-se o vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Porque quando a gente pensa que é 1 litro grande, imagine 1 litro, 2 litros de vaso que é na cabeça de Jesus. Jesus ficou todo melecado. Era só pôr no forno e assar. O óleo estava derramado. Mas Maria não, ela pega esse vaso de alabastro, quebra e pinga. Não devia ter nem 100 ml, 200 ml de um nardo puro, finíssimo. Talvez das regiões de Alexandria, no Egito, as produções de nardo puro, o equivalente a 1 ano de trabalho, que naquela época era muito dinheiro. Pega hoje o melhor salário que se tem, mais alto, do meio político hoje, de funcionários públicos, é o salário de um ministro, está em torno de 27 mil reais, multiplica isso por 12, vai ter mais ou menos o equivalente do valor de um vasinho de alabastro, que ela teve toda a disposição de quebrar e entregar o seu melhor para Jesus. E Judas olha aquilo, e o cheiro inebriante que sobe às suas narinas, sobe com cifrões, como se fossem cifrões, né? Aquele S, cheirando dinheiro às suas narinas, que ele fala: mas por que esse desperdício, Jesus? A gente não podia pegar esse vasinho, esse olhinho que o Senhor recebeu aí nessa unção, e vender o dinheirinho e dar aos pobres, para você ver quanto o desejo de fazer um trabalho social está muito bem presente no corações mal intencionados, de por uma causa social colocar um dinheirinho no bolso. E ele fala: não pode vender e dar o dinheiro aos pobres. E diz o texto, o relato de João, que ele falava isso porque ele era ladrão, e ele ficava com a bolsa de Jesus, ele era o tesoureiro. Além desse camarada ser o traidor e vender Jesus, Jesus sabia que esse camarada era ladrão e roubava o próprio ministério dele. É engraçado isso, não acha Jesus um cara muito louco? Eu sei que esse cara está me roubando, mas eu deixo esse cara ser o meu tesoureiro até o último dia. E a Bíblia diz que ele falou isso porque ele queria pôr o dinheirinho no bolso da oferta para os pobres, e dar lá 10 reais para os pobres, e os outros, não sei quantos mil reais, colocar para a sua causa pessoal e não social. Vou fazer uma obra de caridade, vou ofertar a minha vida. Este homem, embora ele andasse com Jesus, ele não compreendeu o chamado de Jesus. Ele queria que Jesus cumprisse seu propósito pessoal. Não é diferente de nós. Parece que eu estou numa assembleia onde tudo que eu estou falando não tem nada a ver com a gente, não é? Vamos falar a verdade, irmão? Quantas vezes nós viemos até Deus atrás de um propósito pessoal? Quantas vezes nós viemos até Deus atrás de que Ele resolvesse um problema pessoal? Senhor, eu quero ajuda no meu casamento, entra na vida da minha esposa tão atribulada, do meu marido problemático, do meu filho. Senhor, por favor, põe um dinheiro no meu bolso, abençoa meu trabalho, faz que eu tenha aumento, manda aquele gerente embora, me põe no lugar dele, não é? Pai, em nome de Jesus, faz com que essa minha vizinha chata que briga comigo toda semana mude daqui. Pai, a gente vem a Deus buscando com que Ele cumpra os nossos projetos pessoais. Deus abençoa para que eu possa prosperar financeiramente, porque daí se eu prosperar financeiramente, olha a causa social, se eu prosperar financeiramente, eu posso então abençoar a tua obra, e o pastor Dura pode então fundamentar o projeto lá no Ribeirinhos. O interesse pessoal, uma desculpa de uma causa social. Abençoa Deus, quantas vezes eu não vi isso? Eu já vi gente ir até o pastor Gui, pedir para ele abençoar a carteira de trabalho, porque ele queria, simplesmente num pedido extremamente humilde, ser o maior dizimista da igreja. Eu sei disso porque eu era o tesoureiro da igreja.
Quantas vezes ele falou, não, Juliano, você vai ver, eu vou prosperar, e você vai ver, eu vou me tornar o maior dízimo. Juliano, quanto que é, fala para mim qual que é o maior valor do dízimo. Eu falei, irmão, por favor, irmão, eu sou o tesoureiro, você quer que eu fale para você quem que é o maior dizimista? Não, porque eu quero ser o maior, porque se ele falar que é tanto, eu dou tanto. Eu falei, mas que camarada safado, está querendo que Deus abençoe ele, porque ele vai ser o maior dizimista, e por consequência sendo o maior dizimista, quer dizer que o que está entrando para o bolso dele? Uma quantidade maior de dinheiro, desejo pessoal, mascarado por uma causa social. Judas, é por isso que Judas está presente na minha e na sua vida, é por isso que esse Judas vive em nós, e faz constantemente a gente andar com Jesus, caminhar com Jesus, não sabendo, não discernir Deus e Jesus, também não compreendeu o propósito de Jesus. Entenda bem uma coisa, meu irmão, Jesus não tem parte com a materialidade dessa terra. Ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não falou para você vir fazer campanha, para você ganhar carro, para você ganhar casa, para você prosperar financeiramente. Ele mandou você acordar cedo e trabalhar, porque o sol nasce para justo e injusto. Trabalha, rala, que você vai ganhar o seu salário. Mas não vem buscar da igreja, não vem fazer da igreja uma busca de um interesse pessoal, que você vai traçar o caminho de Judas. E se você não se converter, o seu fim vai ser semelhante ao de Judas. Judas tinha um interesse pessoal. Eu estou falando de materialidade, mas vamos para o outro lado, vamos para o lado existencial. Olha, Deus, estou aqui na igreja, estou orando, mas por favor, eu quero ser a pessoa que mais trabalha na igreja, Senhor. Faz o meu pastor me ver, me enxergar, faz ele me dar o púlpito, faz ele me dar a ministração do louvor, toca no coraçãozinho da pastora Deise, aquele coraçãozinho duro, para que ela possa me pôr. Ela fala não para um monte de gente, porque eu quero lá, Deus, quando eu ministrar o louvor, o Senhor vai ver, a tua graça vai descer na igreja, quando eu pregar, a tua graça vai ser derramada, pessoas vão se converter. O que é isso? Embora você esteja falando da igreja, o que era para ser o reino de Deus, a sua causa é pessoal, que você quer ser visto, você quer ser glorificado. Até a sua oração, a nossa oração, a minha oração, é semelhante à do fariseu que entra no templo, da história que Jesus conta. Entra ele e o publicano, ele vai diante do santo do santo, o publicano fica lá fora na escadaria. Diz o texto, se você ler lá, que o fariseu ora de si para si. Ele não ora a Deus, embora ele use o nome dele, o nome de Deus, embora ele fale na sua primeira frase, ó Deus, graças te dou, a oração que ele faz é para o seu próprio umbigo. E diz o texto que ele orava de si, para si, e quem falou não foi um discípulo, foi o próprio Jesus. Graças te dou, porque eu não sou como este outro pecador que está ao meu lado, safado, sem vergonha, que cobra imposto a mais, mas eu sou digno, sou justo, sou reto, faço o meu jejum, eu dizimo de tudo que eu tenho, da hortelã, dos meus trigos, dos meus cereais, daquilo que eu vendo, daquilo que eu compro, do meu tempo, eu dou dízimo de tudo, atendo obras sociais a 1000, e é por isso então que eu peço que o Senhor me louve, me exalte, me glorifique. Louvado seja eu, em nome de Jesus, amém. Diz o texto que o outro batia no peito e nem olhava para cima, porque ele falava, Pai, tem misericórdia de mim, pecador. E a pergunta de Jesus é, qual dos dois desceu justificado diante de Deus? Se um fariseu tivesse lá, ele ia falar, foi o fariseu, porque ele era justo, ele dava o dízimo. Aí Jesus falou, não, foi o publicano. Aí fica totalmente a evidência que o dízimo e oferta não compra a tua salvação, que dízimo e oferta não é indulgência para você comprar um lugarzinho no céu, porque o fariseu dava dízimo, mas Jesus falou que ele não foi justificado diante de Deus. Seu dízimo e oferta é contribuição para a manutenção da igreja, do reino, das obras, dos trabalhos que a igreja realiza, mas não te avaliza a pedir nada a Deus, muito menos a tua salvação. Judas andava com Deus, andava com Jesus, mas não compreendeu o chamado de Jesus pessoal. Ele achava que Jesus tinha que cumprir os seus propósitos. Uma terceira coisa que nós podemos aprender com o relato desse personagem é que Judas teve todos os motivos, todas as razões para não trair Jesus.
Afinal de contas, o que ele viveu com Jesus? O que ele experimentou com Jesus? Ele tinha razões para trair Jesus? No entanto, ele trai. Por quê? Sabe por que ele trai Jesus? Ele tinha ambições pessoais. Ele trai Jesus porque Jesus não cumpriu o propósito que ele queria. E eu faço uma pergunta para nós nessa noite: quantas vezes nós traímos Jesus quando as coisas não acontecem da forma com que a gente quer? Quantas vezes eu traio Jesus quando no meu trabalho não acontece aquilo que eu quero? Quantas vezes eu traio Jesus quando na igreja as coisas não acontecem como eu quero? Quantas vezes eu traio Jesus quando o pastor não faz aquilo que eu pensei que deveria ser feito? E eu então traio Jesus, e a pergunta é: como que eu traio Jesus? Eu traio Jesus quando existe um caminho, quando existe um propósito, quando existe uma mensagem, quando existe um chão para trilhar, um caminho a seguir, e nesse caminho eu quero traçar o meu. Então eu traio. Jesus fala: não mente, e você mente. Jesus fala: perdoa, e você não perdoa. Você traz Jesus quando a tua boca fala aquilo que não condiz com o que você vive aqui dentro. Você traz Jesus quando a mesma boca que glorifica, que louva, que chora e que pede a Deus aqui misericórdia e agradece pela graça, é a mesma boca que manda o marido tomar naquele lugar, a filha calar a boca, que manda o patrão tomar naquele, sabe lá onde. Tem tantas coisas hoje que eu fico até surpreso. Pessoas têm coragem de fazer. Eu traio Jesus quando a minha vida fora do ambiente religioso não condiz com a minha vida dentro do ambiente religioso. Isso é traição. Eu traio Jesus quando ao lado de Jesus eu sou o santo, eu sou o discípulo, eu sou aquele que participa de milagres. Mas eu traio Jesus quando eu me afasto um pouco, eu me ajunto com fariseus, se for necessário pôr um dinheirinho no bolso, ainda que seja para trair Jesus. Eu traio Jesus quando na minha casa, longe das pessoas que compartilham comigo a mesma fé, da comunhão da igreja, os meus filhos não veem a mesma pessoa que me vê dentro da igreja. O meu marido não vê em mim a mesma pessoa que me vê na igreja. A minha esposa não vê em mim a mesma pessoa que vê na igreja. E então o Judas toma conta do meu coração, e eu, semelhante a Judas, traio Jesus. É por isso que esse Judas vive em nós. E o meu desejo nessa noite é que esse Judas hoje morra, que a gente dê lugar à graça de Deus. A gente traz Jesus quando a gente tem todos os motivos para não trair, mas a gente trai. Se perguntasse para você que a sua boca fala lá fora o que de repente você não fala aqui dentro, se perguntasse para você se gostaria de falar, é isso que Jesus te ensinou, você falava: não, não foi isso que Jesus me ensinou. Por que você não perdoa aquele irmão? Estou com ódio dele. Mas foi isso que Jesus ensinou? Não, não foi isso que Jesus ensinou. É quando a gente tem todas as razões para não trair. Quando a gente para olhar para a nossa vida, a gente percebe que tem uma casa, a gente tem um teto, a gente tem uma família, a gente tem filhos, a gente tem um emprego, a gente tem saúde, a gente tem amigos, nós temos irmãos, nós temos comida dentro de casa, não temos nenhuma razão para trair, mas a gente trai. A gente amaldiçoa a Deus, a gente amaldiçoa a família, a gente amaldiçoa a filha, a gente amaldiçoa o marido, a gente amaldiçoa a esposa, a gente pragueja, a gente fala que essa família é uma família do inferno, essa casa que você lutou tanto para ter, que você lutou tanto para conquistar, é uma casa do inferno, maldita a hora que você foi morar neste lugar. Não é essas coisas que a gente fala? A gente traz Jesus. A gente traz Jesus quando a gente para olhar para a nossa vida e vê que nós só tínhamos razões para dar graças a Deus. A gente traz Jesus quando a gente entende que merecíamos a morte, a condenação. A gente olha para a cruz e vê que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo a mim e a você, sem me perguntar se eu queria ou não.
sem me perguntar se eu merecia ou não, porque Ele sabia que eu não queria, sabia que eu não merecia, mas Ele, por livre e espontânea decisão da sua graça, do seu amor, desce, encarna, vive, morre, me perdoa e me liberta, e me põe um caminho de vida. E eu olho para tudo isso e falo, mas foi só isso que Jesus fez? Ele não pode pôr um dinheirinho no meu bolso? Ele não pode então abençoar um pouco mais a minha vida? E eu traio o propósito de Deus para a minha vida em Jesus. Judas, ele estava cego pelo seu ideal de vida. Quando a gente prioriza o que nós queremos, quando a gente prioriza o que nós desejamos, quando a gente prioriza o que a gente tem que ser, o que a gente acha que nós devemos ser, esse ideal nos cega. A gente pode ver os maiores milagres, a gente pode ver morto ressuscitar, a gente pode ver um filho da viúva de Naim levantar do caixão, a gente pode ver Lázaro ressuscitar depois de 4 dias em estado de putrefação, a gente pode ver multiplicação de pães e peixes, a gente pode ver Jesus andar por sobre as águas, a gente pode ver os maiores milagres, mas embora a gente veja, a gente não entende, embora a gente ouça, a gente não compreende, porque a gente acha que Jesus deve seguir o nosso pacotinho, a nossa lista. Nós então nos tornamos cegos pelo nosso ideal de vida. Você já se perguntou? Dia atrás eu fiz uma pergunta para mim: o que eu sonho para a minha vida daqui a 5 anos? Qual que é o seu plano? Você já parou para pensar onde você quer estar daqui a 5 anos? Posso falar alguns dos nossos desejos? Vocês me permitem? Quero estar num emprego melhor, quero aumentar minha casa, se eu não tenho casa própria, quero comprar minha casa, quero estar formado na faculdade, quero que minha filha esteja estudando uma boa faculdade, ou fazendo intercâmbio. São nossos planos. Eu não conversei com ninguém para pregar isso, tá? Me desculpa se for o que você pensou, é mera coincidência, é que meu coração é humano também. Mas jamais a gente pensa, se daqui a 5 anos, eu quero conhecer mais de Deus do que eu conheço hoje, eu quero sentir mais a Deus do que eu sinto hoje, eu quero discernir mais de Deus do que eu discerno hoje, eu quero sentir Deus muito mais do que eu sinto hoje. Essas coisas a gente não põe nos nossos planos. Por quê? Porque nós estamos cegos. Me desculpe, irmão, porque o reino de Deus não faz parte dos nossos sonhos. Os nossos sonhos olham para essa terra, para esse mundo, mas a visão do reino e do evangelho nos faz olhar para a vida eterna. Eu almejo, e talvez deveria ser o nosso sonho, os nossos desejos, daqui a 5 anos, não estar mais aqui, deveria estar com Jesus na glória, no reino, louvando e adorando o nome dEle. Daqui a 5 anos, deveríamos ansiar por estar abraçando o próprio Jesus na glória, e não estar sentando num carro novo. Deveríamos ansiar, estar vivendo e discernindo aquilo que Deus pôde fazer acerca da criação, porque eu vou perguntar um monte de coisa para Deus: por que Ele fez a girafa com o pescoço daquele tamanho? Mas não ficar daqui 5 anos olhando para o emprego que a gente pode ter. Isso só nos mostra quanto que nós somos medíocres, quanto que a nossa visão é pequena, quanto a gente precisa se converter. Eu falo isso porque eu preciso também. A gente planeja tantas coisas para essa terra, mas a gente não planeja nada com relação ao céu, não deseja nada para amanhã com relação ao céu, porque o nosso ideal de vida nos cega e faz olhar apenas o imediato. A gente pode aprender com Judas, é que Judas estava disposto a vender o seu bem mais precioso para alcançar. Pode fazer uma pergunta? O que você está disposto a fazer para alcançar o teu propósito? Para alcançar o propósito de Judas, ele estava disposto a vender o seu bem mais precioso, o Deus em Cristo, o Emanuel. Já parou para pensar que às vezes você, para conseguir o teu propósito de trabalho, você coloca o seu tempo na igreja em xeque? Afinal de contas, você precisa trabalhar, o dinheirinho precisa vir para o bolso. Já que o dinheiro precisa vir, então não tem problema então eu faltar na igreja uma vez por semana, ou ir na igreja só no domingo. Não tem problema eu sair com os amigos
da faculdade, da escola ou da rua, ou até da igreja. Deixar de participar de algo que a minha igreja está fazendo, promovendo, porque faz parte do reino, para sair com os jovens para comer um lanche no Subway, ou no McDonald's, ou no Habib's, ou ir ao shopping Dom Pedro. A gente tem preferências por estar em todos os lugares. Se não temos planejamento para estar em todos os lugares, o que nos resta é estar à igreja, então a gente vem. Já percebeu que nós barganhamos o bem mais principal, fundamental da nossa vida por qualquer coisa? A gente troca a igreja por uma novela, a gente troca a igreja pelo final do BBB, aquela desgraça da Fazenda. A gente troca o nosso culto por causa do pai, da mãe, da tia que veio nos visitar, da irmã, do irmão. A gente troca o nosso culto por qualquer coisa. A gente está exposto a pegar o tempo que nós temos com Deus e investir então numa caminhada, mas na minha caminhada não falar nada acerca de Deus. Está exposto a pegar aquele tempo que poderíamos estar orando, estudando, lendo a palavra, pois essa é a obrigação do crente, essa é a obrigação do cristão, conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor, não se limitar ao que você ouve aqui dentro, mas pegar do que você ouve aqui dentro e partir para algo muito mais profundo na tua casa, porque Deus tem muito mais para te oferecer, mas a gente pega esse tempo e gasta no Facebook. Dias atrás eu parei para olhar para a minha vida e falei, caramba, se fosse contar os minutinhos que eu fico no Facebook, dá para mim ler cerca de 40 páginas de um livro que eu estou lendo, do John Stott, um livro que ele escreveu em 1982, Eu Creio na Pregação. Já estava para mim ter encerrado esse livro, se tivesse ficado menos no Facebook. Como a gente troca um tempo com Deus para essas coisas tão banais que fazem parte do nosso dia a dia. Aí eu te faço uma pergunta: será que Judas não está presente na gente? Será que Judas não faz parte de nós? Esse camarada vendeu Jesus, e a gente troca Jesus também, não por 30 moedas de prata, troca Jesus por um aumento às vezes de R$100 no salário. Se você mudar de turno, então eu te dou R$200 a mais, faz uma proposta, e você então mata o teu culto por causa de R$200. O que você fez? Vendeu Jesus. A gente pode aprender com Judas. Judas está disposto a dar cabo da sua vida quando ele cai em si e percebe as consequências dos seus erros. É mais fácil fazer isso, não é? Quando a gente cai em si e percebe a titica, a caca, a merda que a gente fez, é mais fácil a gente querer sumir, é mais fácil a gente querer se distanciar, é mais fácil a gente querer pegar o carro e viajar, é mais fácil a gente querer ficar em casa, dentro do quarto, quietinho, sem falar com ninguém. Não é isso que a gente fala? Quero ficar quietinho no meu canto, não quero falar com ninguém, por favor não me perturbe. Pega as crianças, dá uma saidinha com elas. É mais fácil fugir. É que a gente não tem coragem, a gente é medroso, a gente é cagão. Senão a gente passava a corda no pescoço e fazia aquele homem fez esses dias atrás, agora no centro, ali no hotel, na rua do mercado, se enforcou. Quanto que foi, Cláudia? Quarta-feira? Quinta-feira? Terça-feira? Estávamos andando no centro, na terça-feira, estava a perícia, a polícia militar, civil, no hotelzinho ali próximo do New York. Um homem se suicidou dentro do hotel. A gente é medroso, por isso que a gente não faz isso. Mas a gente passa esse sentimento no nosso coração. Quantos não tiveram coragem, deram um cabo da sua vida como Judas deu, por conta das consequências? Quantos que viram que fizeram um mau negócio, está devendo até as roupas de baixo, para não falar as cuecas, e por saber que está devendo, tiram a própria vida. Eu li uma notícia esses dias atrás, nos Estados Unidos está sendo feita uma pesquisa, porque nos últimos 5 anos, quase que 70% dos suicídios eram de líderes evangélicos. Por quê? Pergunta para a pastora, essa vida de pastor é fácil? E muitos não aguentam.
Está sendo estipulado para que o pastor fique apenas na igreja 5 anos. Depois de 5 anos ele possa ser transferido, ou pelo menos tirar 3 anos de descanso, e outro pastor vir assumir, porque eles não estão tolerando, aguentando mais do que 5 anos. Passa de 5 anos, já entram em depressão, já entram em estresse aguda, eles não conseguem mais sair, e o que pode levar então ao síndrome do pânico e posteriormente ao suicídio. Porque eles olham para a igreja, veem o quanto que é tão difícil lidar com o ser humano, o quanto o ser humano é tão problemático. Eles acham mais fácil tirar a própria vida do que resolver o problema dos outros. Quantas vezes você no teu casamento não achou que era mais fácil tirar a sua própria vida do que admitir o erro que você fez? Eu já senti isso. Quando você cai em si de um erro que você comete, e não é um erro de uma mentira, é um erro que envolve vidas. Você percebe que você pode matar a tua esposa, teus filhos, e um monte de gente. O resultado dessa produção é morte, morte existencial, morte de esperança, morte de felicidade. Por muitas vezes eu senti vontade de, quando eu estava em casa sozinho, tirar minha vida. Quantas vezes eu não orei para Deus e falei: Deus, é mais fácil eu morrer porque o Senhor não me leva, porque eu não tenho coragem de tirar minha vida. Porque o Senhor não faz com que eu tenha um ataque agora e morra. Porque fazer a minha esposa passar pelo que ela está passando, porque minha filha passar o que ela está passando, ou ela vir a saber o que aconteceu no passado do pai. Seria tão mais fácil, Deus, tão mais simples. Foi justamente por esse sentimento que Judas não aguenta. E a proposta de Judas é então o seguinte: tira a sua própria vida, daí você acaba com o seu problema. Saber que você gera um outro problema. Você sabia que o suicídio não é um desejo do ser humano de tirar a sua própria vida? O suicídio é um desejo do ser humano de tirar a dor que ele sente, eliminar a angústia e a depressão que ele está sentindo. Então ele acha que se ele tirar a vida vai acabar a dor. Acho que ele tirar a vida vai resolver o problema. Foi por isso que Judas falou: é mais fácil eu me matar, eu me suicidar. Assim, eu acabo com o meu problema. Judas está disposto a dar cabo da sua vida em si, e percebe as consequências dos seus erros. Olhe para você e veja, se você, quando você errou, em alguma situação, ou conjugal, ou profissional, ou na igreja mesmo, quantas vezes não foi mais fácil você querer sair e experimentar uma morte existencial? Foi mais fácil você fugir. Foi mais fácil você matar a tua comunhão com a igreja, matar a comunhão com o teu pastor, matar a comunhão com os teus amigos, do que você encarar a realidade do teu erro. Que Judas grita isso para nós, o Judas que vive em nós grita isso. Olha o que aconteceu, já não tem mais espaço para você, então pega as tuas coisas e vai, mata a tua comunhão. Quantos de nós não traçamos esses caminhos de Judas em nossas vidas? Deixa eu fazer uma pergunta para nós nessa noite: existe salvação para Judas? Existe chance ainda de mudar esse caminho? Existe possibilidade de mudança, de trajeto, de personalidade, de caráter? Existe possibilidade de falar não para Judas e fazer com que outro ser, um outro arquétipo de esperança, de fé, confiança, venha habitar o nosso ser? Existe possibilidade disso acontecer em nós? Se a gente for olhar para os evangelhos, o que ele pode nos dizer para que a gente se salve do caminho de Judas? Judas só encontra a salvação quando ele se converte ao caminho de Pedro. O Judas que vive em nós só encontra a salvação quando ele se converte ao caminho de Pedro, entende o que Pedro entendeu. Juliano, por que você está falando Pedro? Porque Pedro fez a mesma coisa que Judas. Tudo que nós relatamos aqui, Pedro também fez. Participou de todas as mesmas coisas. Inclusive falou que por Jesus, em Evangelho de João capítulo 14, ele estava disposto a dar a sua própria vida por Jesus.
Esse verbo por, está falando tomar o lugar de alguém. Eu quero dar a minha vida em teu lugar. Você está falando que você vai morrer, que você vai subir em Jerusalém, você vai morrer, vai ser entregue aos homens, mas eu estou disposto a dar a minha vida por ti, estou disposto a morrer no teu lugar. Aí Jesus pergunta para ele: tu darás a tua vida por mim? Não vai chegar na meia-noite que você já vai me negar 3 vezes, meu camarada. Como você quer dar a sua vida por mim, se você não está nem disposto a falar que você é meu amigo? Como você vai dar a sua vida por mim, se você não está disposto a falar quem eu sou na tua vida e quem você é para mim? Como você vai dar a sua vida por mim, se hoje mesmo você vai me negar 3 vezes? Nós não temos nenhuma vida a dar por Deus. Se você for orar, nunca ore: Deus, dou minha vida por ti. A gente não tem vida a dar por Deus. Jesus teve vida para dar por nós. Nós temos toda a nossa vida a dar para Deus, não por, para entregar a Ele, não tomar o lugar dele. Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 54, diz o texto, na parte C, que Pedro seguia de longe. Jesus é preso no Getsêmani, todo mundo corre, Pedro não toma a iniciativa de fazer aquilo que ele disse que faria dentro do cenáculo, deixa Jesus ser levado, não pede para levar ele junto. Ele não tinha falado que daria sua vida por Jesus? Já regou na primeira. E quando chega no pátio de Caifás, ele consegue entrar, porque o evangelista João tinha um contato lá dentro, e ele entra, e o couro está comendo lá dentro de Jesus está apanhando, tomando cuspe, chutes, tapa, soco, como diz o nosso amigo Leroy, e Pedro está lá fora se esquentando na fogueira. Aí chega uma criada e fala: você é Galileu, não é? Você estava com ele. Eu nem conheço esse homem. Ué, passou os últimos 3 anos e meio fazendo o que então do lado desse cara? Traindo Jesus. Chega uma segunda pessoa e fala: você fala como ele, você se veste como ele, você é um dos discípulos dele, eu te vi com ele. Ele fala: eu não conheço esse homem, nunca vi. Chega uma terceira pessoa e fala: não, eu te vi, eu vi você caminhando com ele, você é um dele, prendam ele faz parte do grupo deles. Fala: eu não conheço esse desgraçado. A Bíblia fala que ele começou a praguejar. O original do hebraico, praguejar, tem um único significado: amaldiçoar. O que é amaldiçoar? Você sabe o que é amaldiçoar ou não? Desejar todo mal para alguém, para aquela pessoa que ele disse que estava disposto a dar a sua vida por ela. Acho que Pedro tinha um Judas dentro dele também. Ele chega e começa a amaldiçoar Jesus. Quando ele começa a amaldiçoar Jesus, se fosse no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Jesus estava ferrado, porque o carioca tem todo palavrão. Eu acho que deve ter uma bíblia de palavrão, um dicionário de palavrão, não é possível. Fala aí, tanto palavrão que sabe falar Jesus. Se fosse no Brasil, Jesus estava perdido, principalmente se Pedro fosse carioca. Eu não conheço esse, está falando um monte de Jesus. Quando ele fala tudo isso, diz o texto que o galo canta. Ele se recorda do que ele tinha acabado de falar horas atrás para Jesus. Que quando ele olha para o local onde Jesus estava, entre as pernas dos homens do sinédrio, ele consegue encontrar o olho de Jesus, e diz o texto que os olhos de Jesus estavam fitando ele. Aquele olhar que dizia: eu não te falei, Pedrão? Você fala que me ama, mas você amarelou logo na primeira. Não tolerou nem 3 horas para isso acontecer, não aguentou. Pedro nega, Pedro trai, Pedro troca Jesus, barganha Jesus, porque ele preferiu a sua integridade do que confessar Jesus. Pedro tinha medo de negar o seu vínculo com Jesus publicamente, porque ele corria risco de vida. Alguém que tinha afirmado que daria sua vida por Jesus, agora ele tem medo e teme pela sua própria vida. Mas diz o texto, lá em Lucas, quando ele fita Jesus, ele sai.
Mas o Judas que habitava dentro dele é assaltado por um outro sentimento. Diz o texto que ele sai e chora amargamente. Ele não sai e se suicida. Ele não sai e se mata. Ele não sai cheio de remorso. Ele sai tomado por um sentimento de arrependimento. Ele sai e olha para ele e vê que ele é ser humano, que ele não consegue se bancar, que não conseguiu nem se bancar nem na primeira adversidade com Jesus, na primeira perseguição. Ele olha para ele e vê que tudo aquilo que Jesus falava e que ele achava que era para os outros, era para ele. Ele começa então a lembrar das mensagens que Jesus havia pregado, e principalmente da pergunta que ele tinha feito para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoá-lo? É 7 vezes, Deus, por favor, fala que é 7. Ele fala, não somente 7, mas 70 vezes 7. E ele então chora, porque ele tinha acabado de pecar, de trair, de negar, e ele sabe que naquele momento, um saldo dos 490 vezes do dia diante de Jesus estava sendo tirado dele. Ele estava devendo agora 489 pedidos de perdões para Jesus. Ele começa a se recordar e encarnar a palavra de perdão na vida dele, e começa a entender o porquê que Jesus disse que ele era o bom pastor, que era ele que era o caminho, a verdade e a vida, que era ele que podia perdoar os pecados, que era ele que bancava todo mundo, não era Pedro que se bancava. Pedro então, ele se arrepende, ele chora amargamente. Existe possibilidade de nós sermos libertos do caminho de Judas? Existe. Existe quando somos confrontados com o amor de Jesus e admitimos a nossa incapacidade de continuar a nossa vida por nós mesmos. Que naquele momento, Pedro falou, para mim acabou. Desse grupo eu não faço mais parte. Ele vai embora para Galileia, assume o seu ofício, volta a pescar. Existe possibilidade de mudança, de ser livre desse Judas que vive em nós, quando a gente se converte desse caminho crendo na graça e no amor de Deus. Porque diz o texto que lá na Galileia, Pedro no meio do mar pescando, depois de 3 dias, de algumas semanas, talvez, não tenha número exato no texto do Evangelho de João, João não é cronologicamente correto, diz o texto que ele ouve uma voz da praia gritar: filhos, tendes alguma coisa que comer? Para, olha para trás, todo mundo parece que sente uma familiaridade naquela voz, e Pedro fala: não, joguem a rede à direita do barco e achareis. Aí Pedro pensa com ele: o último homem que pediu para mim jogar a rede ao lado direito era o meu Senhor. Vamos lançar a rede. Quando eles lançam a rede, quase que o barco vira, vai a pique por causa de 150 grandes peixes que estão presos na rede. Ele chama os outros para ajudar, e quando eles têm aquele impacto daquele milagre, porque passaram a noite inteira pescando e nada encontraram, diz o texto que João fala para Pedro: é o Senhor. Pedro então lembra do que ele tinha feito. Ele vinha de 3 noites de lágrimas, 3 noites de depressão, 3 noites de choro, 3 noites de desespero, porque ele tinha negado o vínculo com Jesus. Ele tinha falado que daria sua vida por ele, mas não conseguiu se bancar. Ele então tenta, tomara que o sentimento de arrependimento, ele põe a sua roupa, porque ele estava pelado, mergulha no mar e vai nadando até a praia, desesperado. E quando ele sai da água, ele vê Jesus, já com a brasa acesa, o peixe na chapa, pãozinho esquentando, preparado já os filé da tilápia da Galileia, temperado com limão, delícia. Ele começa a chorar. Diz o texto que o barco chega, os homens vêm todos sem saber o que falar, sem saber. Sabe quando você vê alguém que você ama tanto, mas ama tanto, você não sabe o que você fala, você não tem reação? Eu acho que eu vou ficar assim enquanto o pastor chegar.
Isso texto que Pedro, tomado por um sentimento de culpa, volta para trás, pega a rede de 153 peixes, que o barco estava afundando, ele quer carregar sozinho, começa a arrastar sozinho, numa força enorme, porque a culpa faz isso, a culpa gera sentimentos de compensação, a gente quer carregar o mundo, a gente acha que a gente é o Hércules, a gente é o super-homem, carrega tudo nas costas, a gente quer compensar tudo, a gente passa a ser até o chato, tentando compensar as coisas, e ele vem tentando carregar, ele viu que não conseguia, os homens vieram para ajudar ele, e ele senta em silêncio. Jesus serve o pão, o peixe, ele começa a comer, e ele percebe que seu coração vai se convertendo a Deus, quando ele ouve a primeira pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Essa pergunta esmagou o coração de Jesus, de Pedro, perdão. Essa pergunta de Jesus esmagou o coração de Pedro. Que Pedro amava, ele não podia negar, mas ele também não podia negar que ele amava tão pouco, que não conseguiu nem falar a verdade, que não conseguiu não trair, ele não conseguiu não barganhar Jesus, ele não conseguiu manter o seu ideal de fé no reino, ele trocou Jesus pela sua reputação, pela sua própria vida. Quando ele ouve aquilo, constrangido pelo seu erro, ele fala para Jesus: eu te amo, Senhor. Jesus fala: então, cuida dos meus cordeirinhos. Continua comendo, e ele constrangido por aquela pergunta ainda, Jesus, com uma insistência enorme, percebendo em Pedro esse constrangimento, querendo curar Pedro, essa angústia, pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E essa pergunta gera de novo uma fobia no coração de Pedro, um desespero pela insistência de Jesus, num amor que ele não tem para dar. Como nosso pastor já falou aqui, a pergunta de Jesus era: Pedro, tu me ágape? Tu me amas incondicionalmente? Você me ama a tal ponto de abrir mão da tua vida por mim? Pedro sabia que não amava, tinha negado, tinha traído, tinha mentido, tinha praguejado, ele tinha amaldiçoado aquele homem que lhe perguntava se me amava, se lhe amava. Fala: Senhor, eu não posso te amar dessa forma, eu só consigo te amar da forma com que eu sei amar, que é esse amor fraterno, amor filéu, não ágape. E Jesus muda a temática e fala: então cuida das minhas ovelhas. A primeira é o cordeirinho. Cordeirinhos são os pequenininhos do rebanho, os recém-nascidos. Toma conta deles. Aí de novo Pedro totalmente constrangido, eu creio que ele já foi até para trás de João assim, sentou um pouco mais distante. E Jesus de novo fala: Pedro, vem cá, tu me amas? Aí eu tenho a certeza que Pedro abriu a boca a chorar e falou: Deus, Jesus, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E veio aquela afirmação de perdão, de amor, de carinho, de afeto, e não de repreensão. Então cuida dos meus cordeirinhos. Nunca mais, quando nós nos convertemos de Judas em Pedro, saímos do caminho de Judas e escolhemos traçar o caminho de Pedro, nunca mais vai haver nenhuma negação, nenhum ato de infidelidade que se transforme num karma, em algo de uma forma, de uma visão totalmente hinduísta, espiritismo, que venha me atormentar a vida inteira, que estou aqui para pagar por um erro meu ou dos meus antepassados. Quando existe o perdão, a afirmação de Deus, eu tenho que ter a certeza que não existe nenhuma infidelidade que se transforme num karma, porque Jesus quebra karma apenas perguntando uma única coisa: tu me amas? Porque se você me ama, Pedro, na tua história as tuas coisas vão mudar totalmente. E que bom que você entendeu o meu amor por você, depois de ter pensado que você me amava, a ponto de entregar a tua vida por mim, viu que o teu amor não te banca, não te mantém, não te sustenta, se amarela na primeira, e você percebeu que quem te banca
é o meu amor por ti. Fique de pé comigo nessa noite. No teu lugar, pode se pôr de pé. Diz o texto que a partir dali, Pedro aprendeu a lição. E na sua carta, ele escreve aos presbíteros: vós presbíteros, cuidai do rebanho como modelo deles, de mansidão, de amor, de carinho e afeto. E Pedro falou isso porque ele tinha aprendido com Jesus. Se existe salvação para Judas, existe quando nós nos convertemos em Pedro, quando nós entendemos que toda a nossa traição pode ser perdoada, que todo o nosso ato de infidelidade pode ser perdoado, quando toda a nossa indisposição de falar a verdade em Deus pode ser perdoado, quando a gente entende que para andar com Jesus, esse caminho não pode ser trilhado pelo meu ideal, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Eu não posso fazer de Deus, nem de Jesus, um bonequinho, que eu controlo ele. Eu não posso fazer de Jesus um fantoche, que eu ponho a mão, e eu que dito ele como que vai ser, o que vai ser falado. Eu ando nesse caminho, com a certeza, de que quem me banca é ele. Está vendo, nessa noite você, como eu, se viu trilhando um caminho de Judas. Mas existe salvação para Judas. Todos nós temos um Judas que vive em nós. Judas morreu e se suicidou porque ele não se deu a oportunidade do arrependimento e da conversão, da transformação de mente, metaformo no grego, essa metamorfose, que acontece essa mudança de dentro para fora. Quero convidar você nessa noite a fechar os teus olhos e fazer essa autoanálise, essa viagem interior para dentro do coração, da alma, e te convidar a se fazer algumas perguntas. Será que você anda com Jesus, mas você não compreende o que é com Ele? Será que você compreende qual é o chamado de Jesus para a vida dele e para a sua? Será que no seu caminho com Jesus você não está cego pelo seu ideal? Será que você não está disposto a trair, a barganhar e a vender a tua fé e a tua comunhão com Deus para alcançar o seu propósito? Será que você, depois de perceber que você errou, já não cogitou a possibilidade de tirar a tua vida para tentar resolver o problema? Se isso ocorreu, eu quero dizer que não existe problema pessoal, existencial, psicológico, que Deus não possa curar. Se nessa noite houver disposição de arrependimento, pode ter certeza que existe total desejo de Deus, de perdão, de amor e de sonhos a teu respeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não traia, não minta, não barganhe a fé na cruz, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos pedir ajuda, Deus, porque constantemente nós nos vemos agindo e reagindo como Judas. Se Judas em nós hoje foi desmascarado, se nós olhávamos para a história e víamos que o nosso caminho não é semelhante a dele, e hoje nós vimos o quanto nós somos semelhantes a ele, pedimos que a consciência que tomou o coração de Pedro do arrependimento, mesmo depois de ter feito a mesma coisa que Judas fez, gere em nós também hoje, que venhamos a ter certeza do perdão,
que venhamos ter certeza que existe oportunidade, que venhamos, Senhor, a acreditar que existe a possibilidade de trilhar uma vida diferente, um caminho diferente, que possamos viver a nossa vida não buscando o nosso ideal, mas o Teu ideal, não cegos para a Tua vontade, mas visionários da Tua graça, não tapados, entupidos, empedernidos nos nossos próprios desejos, mas totalmente entregue, Senhor, à Tua vontade, ao Teu reino, ao Teu propósito. Em nome de Jesus, livra-nos do caminho de Judas, esse caminho de angústia, de remorso, que nos aflige a alma e gera desespero, depressão, síndrome do pânico. Livra-nos, Senhor, desse caminho, mas que nessa noite nós possamos lavar a nossa alma com lágrimas, como Pedro chorou amargamente, sentindo, Senhor, a dor da sua atitude, sentindo, Senhor, a realidade, Senhor, da Tua mentira, da Tua traição, mas se recordando da afirmação do Teu amor, do Teu perdão, de que ele era amigo, e de que o Senhor daria a vida pelo amigo. Gera essa consciência em nós nessa noite, que se houve perdão para Pedro, nós não queremos traçar o caminho de Judas, nós queremos chorar amargamente. Nos encontra, Senhor, nesse ambiente existencial semelhante a Tiberíades, esse lugar dentro da gente, e faça, Senhor, em nós essa afirmação de perdão, de amor, de carinho, de união, de afeto, de que o Senhor nos ama e existe um propósito para nós. Mas a resposta de nós é saber se nós temos a capacidade de Te amar como nós amamos, esse amor que ama e trai, esse amor que ama e nega, esse amor que vive nessa oscilação, porque nós somos constantemente assolados pelo nosso pecado, pelas nossas mentiras, pelas nossas infidelidades, pelas nossas traições, mas queremos nos ver livre delas, para traçar um único caminho, Senhor, de amor abnegado em Ti. Gere em nós a consciência da graça, do perdão, da misericórdia, do arrependimento. É o nosso desejo em nome de Jesus. Essa tua oração também, diga amém. Diga amém. Aplaude o Senhor nessa noite, irmão. Quero convidar o grupo de louvor, por favor. Você que tem